Oi, galerinha! E aí, mais um pré-aula de História, maravilha, Idade Antiga. Dessa vez a gente vai falar da Idade Antiga do Oriente, porque a Idade Antiga a gente sabe que ela é dividida em dois. Idade Antiga do Oriente e Idade Antiga do Ocidente. Sem contar os subtópicos, subdivisões, né, entre cada civilização. Vamos começar por Egito Antigo, Faraó, as tumbas, as pirâmides. Vamos lá. Primeiro vamos começar sobre um ponto que eu falei muito na aula passada, que é sobre a localização geográfica do Egito. Lembra que eu comentei sobre a Mesopotâmia, que a Mesopotâmia sempre vem em questão coligada com o Egito Antigo no Enem? Então, por conta da localização geográfica, porque se localiza lá no nordeste da África, bem às margens do Rio Nilo, que eu comparei muito com a Mesopotâmia, que também foi às margens de rio, porém foi às margens de 2 rios, para se desenvolver mais naquela região, até porque uma civilização precisa de um rio. Aí, como eu botei aí no slide para vocês verem, o Egito é dividido em vários períodos. Esses períodos, professora, cai muito no Enem? Não. Mas é interessante ao menos a gente saber que ele é dividido em períodos, em anos, em épocas. É como se fosse a Roma, a gente tem Roma monarquia, Roma república, Roma império e Roma república. É como se fossem essas divisões. Agora vamos para o mais interessante. Vejam só. O Egito ele foi formado com a junção de diversos povos. De início, eles eram formados vários clãs, e esses clãs eram chamados de nomos. Quando esses clãs eram formados de nomos, eles eram completamente dependentes, como a Mesopotâmia. Cada um tinha seu povo lá, sua forma de governo e tal. Sendo que em 3500 a.C., os nomos eles vão se unificar e vão formar 2 reinos. Vai ter o Baixo Egito e o Alto Egito. O Baixo Egito vai ser no norte e o Alto Egito no sul. Presta atenção para não confundir. O baixo é em cima, o alto é embaixo. Uma hora vai. Então, assim, em 3200 a.C., esses 2 reinos eles vão ser unificados por Menes. Vocês já ouviram falar de Menes? Então, ele vai ser um faraó do Alto Egito, vai ser o imperador do Alto Egito, que ele vai se tornar o primeiro faraó. Ou seja, a gente vai ter a primeira dinastia que se juntou, que se formou, no Egito. Vê só, de início a sociedade egípcia ela era extremamente rígida. Ou seja, muito difícil de você sair da sua casta, você sair da sua posição para elevar essa posição. Era como a Mesopotâmia, porém, no Egito, você ainda conseguia ir ser escriba. Então, assim, era difícil, mas ia. No topo da sociedade, como eu botei, a gente tem o faraó e sua imensidão de parentes, ou seja, toda a sua família imperial estava lá. O faraó ele vai ser venerado como um deus, ele vai ser o próprio deus para os egípcios, o próprio deus na terra. É como uma coisa chamada teoria do direito divino, vocês já ouviram falar? A teoria do direito divino fala que o Deus, ele, de duas uma, deu o poder àquele soberano, ou o rapaz, o imperador, ele é o próprio Deus na terra, o próprio. Sabendo dessa informação do faraó ser o próprio Deus na terra, a gente vai ver que muita coisa vai se basear nisso, porque a política, a monarquia é uma monarquia teocrática, ou seja, vai ser um governo baseado em ideias religiosas. A religião e a monarquia elas vão se fundir nesse período. Então, essa ideia de que o faraó é o próprio Deus vai funcionar, vai acarretar em diversas situações na sociedade egípcia da época. Vamos falar um pouquinho sobre a civilização egípcia em si. Um pouquinho, vamos lá. Os egípcios, eles eram um povo da antiguidade muito, muito chique, usavam muito do ouro e também eles eram ótimos astrônomos. Além de, observando a trajetória do Sol, eles criaram
dividiram o calendário em 365 dias e o dia possuindo. Existe legado dos egípcios no nosso cotidiano até hoje. Até hoje. Também temos a influência na medicina, até porque todo aquele ritual de mumificação foi uma evolução no período. Então, eles vão escrever vários tratados, vão escrever remédio para curar doenças, cirurgia, e também eles vão descrever a função dos órgãos. Além que naquela época tinham médicos especialistas e ajudantes, equivalente aos enfermeiros de hoje em dia. Ou seja, os egípcios deixaram tantas marcas, a civilização deixou tantas marcas que a gente vê até hoje, tá no nosso dia a dia até hoje. Então, minha gente, os egípcios, eles são muito inteligentes, foram um povo muito evoluído para aquele período, o uso das tecnologias dele. Naquela época, gente, isso era tecnologia, isso era evolução. Outra coisa muito interessante é os papiros. Vocês já viram os papiros? Teve uma época que teve um museu no Rio Grande do Sul, no Rio Mar, no Shopping Rio Mar. E teve um monte de objetos egípcios e tinha os papiros. Naquela época eles usavam hieróglifos. Então são figuras de animais, metade homem, metade animal, na verdade. E eles vão ser usados para registrar todas as histórias. Lembra das pinturas rupestres? Dos pré-históricos? Então, parece um pouco. Agora vamos falar sobre a famosa cultura e religião egípcia. Eles são politeístas, né? Ou seja, acreditam em mais de um deus. Geralmente, os povos da Idade Antiga, eles vão sempre acreditar em mais de um deus. Até que vai chegar um faraó egípcio e ele vai dizer, não, só tem um, sou eu, tá? Então, assim, ele vai mudar muita coisa, mas isso é história para os próximos capítulos. Outro ponto muito interessante é a arquitetura. A arquitetura foi a construção das tumbas, as construções das pirâmides. Minha gente, uma tumba daquele jeito. E o povo ainda acha, o engraçado é que a gente acha que foram os alienígenas. Enfim. Então, a arquitetura ela se destacava muito, muito mesmo. Foi marcada pela religiosidade, até porque aquelas pirâmides não é apenas de enfeite, tá? Aquelas pirâmides são tumbas, são templos religiosos. As pessoas iam lá, enquanto estava aberto, iam lá, depositavam sua oferenda, até o faraó determinado daquela tumba morresse, aí fosse mumificado e era colocado lá dentro, fechado com tudo que tinha lá. Aí, aquele filme A Múmia, quem nunca assistiu A Múmia na sessão da tarde, né? E a gente tem 3 pirâmides que se destacam muito, que é Kelps, Khafre e Miquerinos. Vocês já fizeram um trabalho da escola no 6º ano falando das 3 pirâmides? Porque isso eu já fiz tantos trabalhos sobre essas pirâmides. Que misericórdia. Aí vamos lá. A gente tem uma coisa muito interessante que é os deuses. Os deuses no Egito Antigo, eles eram antroposomórficos. O que é isso, professora? Que palavrão! Vejam só. Você já viu aquelas pinturas egípcias, todas bonitonas, dos deuses com cabeça de gato e corpo de homem? Então, isso é antroposomórfico. Metade homem, metade animal. Gente, os gatos, eles eram muito cultuados. Uma coisa muito interessante, uma perguntinha básica. Vocês já escutaram aquela música? Eu falei faraó, faraó. Quem nunca ouviu aquela música? Quem nunca? E é o seguinte, essa música, especificamente essa música, ela conta a história toda da criação do Egito com base na mitologia egípcia. Ou seja, se você tem curiosidade, professora, eu quero ter curiosidade de conhecer a história do Egito pela mitologia, escute essa música. É a única coisa que eu peço, essa música. Escute, só ela. Você vai ouvir a história todinha. Claro, prestando atenção na letra, né? Porque não tem só esse refrão. Então, é muito importante, é muito interessante. Além das pinturas, as pinturas, minha gente, eles pintavam os deuses e as paredes dos palácios
simplesmente na maior perfeição, tudo destinado ao faraó. Essas pinturas elas vão representar os deuses ou cenas do cotidiano do reino, até como posições, nascimentos, eles vão retratar nascimentos e mortes. Além de que essas pinturas vão ajudar ele na colheita, porque eles vão registrar a evolução das colheitas. E falando em colheita, vamos falar da economia e da agricultura egípcia. Vamos pela lógica, pequeno gafanhoto. Se o Egito foi formado em volta de um rio, presta atenção, pequeno gafanhoto, presta atenção. A economia e a agricultura vai girar em torno de quê? Da areia que não é, né? Vai girar em torno do rio, porque é necessário água para ter plantações. Ou seja, a economia ela vai girar em torno do rio. As pessoas precisavam saber em que hora, quando, né, tudo ia estar fértil, quando as plantas iam brotar, quando o rio ia estar seco, quando o rio ia encher. Eles precisavam ter essa noção, porque eles vão plantar trigo, eles vão plantar cevada, fruta, legume, linho, vão plantar o papiro e vão plantar o algodão. Então, assim, o Nilo ele vai servir para pesca e para garantia política. Gente, eles vão garantir a unidade. Vejam só. Pensa comigo, pequeno gafanhoto. O Rio Nilo. Vocês lembram? Vamos voltar um pouquinho para uma coisa mais moderna para vocês. Vocês lembram quando Dom João trouxe suas caravanas para cá? Mandou suas caravanas para cá? Dom João não, Dom Miguel, perdão. Dom Miguel mandou suas caravanas para cá? Então, vejam só. Eles não queriam pagar o quê? Imposto dos portos. Com o Egito tendo praticamente posse, domínio sobre o Rio Nilo, o que eles vão poder cobrar? Imposto das outras civilizações que vão querer comercializar, se comunicar com eles. Porque eles vão vir de barquinho, felizinho da vida, vão ter que parar em um canto. Então, o Rio Nilo ele vai fornecer a economia, ele vai fornecer sustento de diversas formas para o Egito Antigo. Diversas formas. Então, eles vão precisar o quê? Aproveitar o terreno, o rendimento do terreno. Então, eles vão desenvolver vários sistemas de contagem, de medidas e contagem. Por quê? Porque os impostos vão ser pagos, meus amigos. Então, o imposto vai ser pago conforme o tamanho da área cultivada. Então, vai ser necessário anotar a quantidade cobrada. Então, assim, toda a terra pertencia ao faraó. Os camponeses eram obrigados a dar parte de seu produto para o Estado. Vejam só, isso lembra o quê? Feudalismo. Se você pensou em feudalismo, né? Pequeno gafanhoto, porque eu espero que você tenha pensado. Então, assim, presta atenção. Vê só como parece o feudalismo. Toda a terra pertencia a quem? Ao faraó. Os criados, os servos, eles vão ser obrigados a dar parte do seu trabalho ao Estado, ou seja, ao faraó. Em troca de quê? Em troca do direito de cultivar no solo. Portanto, a construção, os reservatórios, os canais de irrigação era tarefa do Estado, né? Já que eles vão empregar mão de obra livre e escrava. E o nosso pré-aula maravilhoso sobre o Egito se encerra aqui. Ah, professora, mas cadê as guerras? Professora, cadê os faraós? Calma. Coloquei a base para vocês entenderem o que é Egito, para quando a gente chegar lá na sala, só lapada, falando de faraó, falando de guerra, falando de Cleópatra, queda do Egito. E é isso. A gente vai estar lá, chegar para meter a porrada. Agora a gente vai se embora para o nosso próximo conteúdo maravilhoso. Não sei se vocês perceberam, né? Mas o slide tá todo temático. Todo bonitinho. Achei chique. Então, agora a gente vai falar da formação da China. Quem gosta da China, coisas orientais, é o momento. Vamos lá. Vamos começar falando do básico que a gente viu na aula de sociedades ágrafas, ou seja, na aula de pré-história.
A região da China, né, a China, ela começou a se formar a partir do período Neolítico, quando a gente teve a formação daquelas vilas e as pessoas ficaram mais sedentárias, ou seja, não saíam de um canto para o outro de 5 em 5 minutos. Então, o que acontece? Quando essa formação dessas vilas vão começar a aumentar, vai começar a formar uma organização e vai começar a surgir uma forma de governo que vai orientar e vai dar impulso para a modernização da região. Vamos lá, para a gente estudar a formação da China, para estudar a China, é bom a gente ter noção de que foi formada por dinastias, ok? A primeira dinastia que se tem conhecimento é uma dinastia onde os descendentes são as pessoas do período Neolítico, que é a dinastia Xia. Essa dinastia ela ficou incerta para os historiadores e os arqueólogos por muito tempo, até que ultimamente a gente conseguiu vestígios que comprovam a descendência deles com as pessoas que viviam naquela região no período Neolítico, ou seja, na região do Vale do Rio Amarelo. Uma dinastia muito importante que se originou da dinastia Xia é a dinastia Shang. Essa dinastia Shang ela vai ser extremamente conhecida por ser responsável pelo desenvolvimento da escrita, que na época era gravada em peles de animais, o que é diferente da Mesopotâmia e do Egito, já que na Mesopotâmia era na estela, que é uma tábua de argila, e no Egito, que eram os papiros. Na China, né, na dinastia Shang, vai ser peles de animais. Além deles desenvolver diversos utensílios de bronze, a gente pega, né, o período que a gente conhece muito como Idade dos Metais, que a gente já vai ter o uso da metalurgia. Também vai ser responsável pelos âmbitos religiosos. Eles vão realizar diversas cerimônias onde o sacrifício humano ele vai ser extremamente recorrente, minha gente. Naquela época tinha os sacrifícios humanos e eles eram uma monarquia, ou seja, vai ter um sistema um pouco peculiar de sucessão, porque usualmente o trono é dado ao irmão mais velho para o irmão mais novo. Onde todos os irmãos faleciam, o trono era repassado aos sobrinhos. É uma confusão. É mais fácil você ir para outra carreira do que você conseguir entender. Mas a gente vai conseguir entender. Fácil. Vejam só. O trono vai ser herdado de irmão mais velho para irmão mais novo. Ou seja, eu tenho uma irmã mais velha. Minha irmã mais velha e minha irmã mais velha tem filhos. É um exemplo real. Minha irmã mais velha tem filhos. Vamos dizer que se ela falecer, o que é dela passa para mim, não passa para meus sobrinhos. Caso eu faleça e a gente não tem mais outro irmão, vai passar para os sobrinhos. Entende? Então, assim, espero que tenha dado para entender. Vejam só, depois da dinastia Shang, a gente vai ter a dinastia Zhou. Essa dinastia Zhou, ela vai controlar uma região chamada Reino Médio, que depois do período hegemônico, que vai ser nessa região, essa civilização Zhou, ela vai sofrer uma invasão, que vai ser promovida por bárbaros. Devido a essa invasão ter acontecido, a dinastia vai transferir para a parte oriental do território chinês, ou seja, eles vão se deslocar. Com esse deslocamento, eles vão surgir diversos pensamentos filosóficos, como o daoísmo, o confucionismo e o legalismo. Eles vão colaborar bastante para a filosofia. E como eu tinha dito a mesma coisa no Egito, na sala de aula vai ser focado apenas para as batalhas e os maiores feitos e imperadores e o uso das questões do Enem e explicar como é que essas questões, esses conteúdos são entregues a vocês nessa folhinha maravilhosa que a gente faz no Enem. Agora simbora pro próximo conteúdo. E sim, também tá tematizado. Não me julguem. Ai, professora, mas a ladinha na Arábia. Eu sei. Mas eu precisava de alguma coisa bonitinha pra colocar aí temático. Foi a única coisa que foi na minha cabeça. Não me julguem. Eu falei pra não me julgar. Então, vamos falar agora sobre a formação da Índia. Aviso pré-conteúdo.
não tem muitas informações sobre a formação da Índia. Não se tem muitas informações, é muito palpite. Pode ter sido aqui, pode ter sido ali, até porque a gente tem 2 palpites sobre a formação da Índia. Então, relaxem ou vamos com calma, vamos prestar atenção. Vamos lá. A civilização indiana ela vai surgir no Vale do Rio Indo. A partir dos anos de 1500 até 500 a.C., não se tem uma data exata para se estipular. Tem, em média, essas 2 datas, de 1500 a 500 a.C. Essas grandes fontes, elas vão informar que a história indiana ela é um pouco confusa, ou seja, ela é um conjunto de hinos religiosos. Lembra que na época, vou retomar a aula passada sobre sociedades ágrafas, ou como a gente costuma chamar ainda, pré-história. Vocês lembram que eu comentei que já tinham ritos religiosos? Então, as pessoas se crê, né, de que a Índia ela foi formada a partir de hinos religiosos, que são conhecidos como Vedas. Os hinos, eles são escritos e são divididos em 4 partes, né? Não coloquei aí, porque eu não sei escrever, que é o Atharva Veda, o Samaveda, e o Yajurveda e o Rigveda. Assim como a China tinha sua filosofia e sua religião, a Índia também vai ter. Então, esses Vedas védicos vão ser responsáveis pela formação da cultura da Índia. Eles vão ser muito influentes pela cultura e pela religião. Então, se alguém perguntar para você, são os védicos. Um ponto muito interessante. Lembram quando eu perguntei se vocês já tinham tido Jogos Vorazes? Porque vejam só, cada distrito, temos um total de 12 distritos, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada. 12 distritos. Cada distrito, um mais pobre que o outro. É difícil para você sair de um distrito e ir para outro. Ou seja, a sociedade indiana era dividida por castas. Essas castas também era difícil sair de um para o outro. Então, é como se fossem os distritos dos Jogos Vorazes. Essa divisão ela vai organizar a sociedade. E isso durou, gente, diversos séculos. Nesse modelo, a gente vai ter a condição de um indivíduo. Veja só, é determinada por seu nascimento. Ou seja, cada casta vai ter um direito nato. Vai ser observado um direito nato para exercer a profissão, como se fosse casta 7. Casta 7 vai ser responsável pela agricultura. Casta 8 vai ser responsável pela criação de armas. Casta 9 vai ser responsável pelo artesanato. Então, é como se fosse uma divisão por casta de deveres e da sociedade para organizar melhor. Agora vamos a um penúltimo tópico abordado no pré-aula, o budismo. O budismo ele vai ser formado na Índia lá no século 6 a.C. No século 6 a.C. vai ter a criação, né, do budismo. O budismo ele vai ser uma doutrina filosófica e espiritual, ou seja, o budismo ele é filosófico e espiritual. Então, ele vai ter um preceito que é a busca pelo fim do sofrimento humano, em prol de alcançar a iluminação. Ou seja, os princípios deles vão se basear no conhecimento, no ensinamento de Gautama, que vai ser conhecido como Buda. Ele vai ser conhecido como desperto iluminado. O budismo ele vai ser extremamente importante para a formação da Índia. Primeiro, porque é uma das principais religiões da região. Segundo, porque vai influenciar não apenas na religião das pessoas, mas também no modo de vida, até porque pode-se escolher viver como um monge. A gente vai ter, né, o budismo como essa religião das pessoas se recolher um pouco para tentar encontrar essa iluminação. Então é isso, pequenos gafanhotos. Bases entregues a vocês. Agora,
Quero todo mundo na aula, maravilhindos, depois de terem assistido esse pré-aula, porque eu vou cobrar, pra gente falar do que nós gostamos, que são das guerras, dos imperadores, dos túmbalos de Tutankhamon, da Cleopatra, do deserto do Sarara, das guerras, de Roma invadindo o Egito, de pipipi popopó. É isso, um beijo e vejo vocês na aula.